Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, iniciando o nosso programa, invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa aqui nesse programa. Acho que o assunto da semana aí é, aí no Brasil pelo menos, esse negócio da lei da anistia. Quer dizer, a lei já está com 29 anos, né, e agora estão querendo mudar a interpretação dela. E vão conseguir. Quer dizer, não usando, vamos dizer, a técnica de contornar o legislativo e mudar a lei através de uma sentença do Supremo Tribunal Federal. Então, o pessoal do Ministério Público quer que o Supremo Tribunal Federal, que é o escritório de advocacia do PT, né, diga que a lei da anistia não vale para os crimes cometidos pelo outro lado. Quer dizer, crimes de assassinato, tortura, etc., etc., né? Quando cometidos por eles mesmos, pelo pessoal da esquerda, já está anistiado. Agora, se for o outro lado, não vale. A mudança que eles querem é exatamente isto, né? E a lei, então, tem endereço certo. É para castigar seu fulano, seu fulano, seu fulano, seu fulano, seu fulano. Então, encomenda lá para o STF. Olha, me faça aí uma interpretação de maneira que dê para eu ferrar com os meus inimigos e eu sair bonito. Isso aqui é uma putaria judicial como nunca houve na história humana, tá, né? Agora, o mais estranho, o mais engraçado da coisa, é que as Forças Armadas vão dizer amém. E vão pegar todo esse pessoal, que tipo o Coronel Brilhante Ustra, o Coronel Lício, e tal, vão entregar todo mundo, né, para ser ali punidos, né, 30 anos depois, por uma mudança retroativa na interpretação da lei. Quer dizer, é um absurdo jurídico da história do direito, né? Mas as Forças Armadas vão dizer amém. Por quê? Durante quase 30 anos, tudo o que se publicou de mentira, de difamação contra as Forças Armadas, eu sempre dizia o seguinte: cada uma dessas coisas tem que ser respondida com processo judicial. Não se pode permitir que as pessoas inventem coisas, tá certo, contra a instituição mais confiável do país. Quer dizer, sabe que nas pesquisas a instituição que o povo mais confia é sempre Força Armada, mais do que a Igreja Católica, tá certo? Político, Congresso, então nem se fala, com confiabilidade zero, tá certo? Mas as Forças Armadas têm um alto grau de credibilidade popular. Então, eles querem pegar a instituição, vamos dizer, mais respeitada do país e destruí-la por dentro. Então, para isso, usaram toda a forma de difamação e mentira que vocês podem imaginar. Eu já contei aqui para vocês em artigo, né, aquele caso do repórter Caco Barcelos, que montaram uma cama de gato, criaram uma encenação miserável para dizer que dois terroristas que o exército dizia ter morrido num acidente de carro tinham sido, na verdade, torturados e mortos pelo exército. E apresentavam como testemunha um sargento que, quando eu fui verificar, o sargento tinha desertado do exército 6 meses antes da operação. Portanto, não era testemunha de nada, né? E depois, o pessoal, o Caco Barcelos ainda dizia que os dois terroristas tinham sido assassinados e postos dentro de um Volkswagen para simular um acidente, né? Quando você via a fotografia, tinha a marca do pneu do Volkswagen freando antes de bater na rabeira do caminhão. Então, quer dizer, se os dois terroristas já estavam mortos, então tem que supor que os terroristas voltaram à vida naquele momento para frear o carro, né? Ou então que alguma terceira pessoa entrou lá correndo, freou e pulou pela janela. Quer dizer, é uma história tão pueril, tão absurda, que o intuito difamatório, puramente difamatório, nada jornalístico, ficava evidente. O desgraçado ganhou 2 prêmios jornalísticos por causa disso. Quer dizer, as entidades jornalísticas todas cooperando com a mentira. O que faz o exército diante disso? Emite uma notinha oficial. Ora, a notinha oficial é coisa de boiola, porra. Mentira, difamação, você responde com processo, a gente tem que estar na cadeia. Agora, não tinha no exército brasileiro um comandante macho para botar essa gente na cadeia, que era o lugar dela. Responder com notinha oficial. Ai, o comandante do exército não gostou. O que é isso, porra? Quer dizer, essa falta de reação, essa absoluta passividade, tá certo? Essa covardia, é isto que está acabando com as Forças Armadas no Brasil. Não é o inimigo comunista que está acabando. Não, o comunista está fazendo o serviço dele, que ele está mentindo como sempre, que é a única coisa que ele sabe fazer. Agora, se você deixa mentir, né, o outro lado não se contenta com notinha oficial, o outro lado cria movimento político,
cria fatos jurídicos para estrangular o adversário. Quer dizer, o outro lado está fazendo guerra, né? Está fazendo guerra e as Forças Armadas, então, respondem à guerra, ataque guerreiro, tá certo? Com, né, reclamação, com muxoxo, dizendo, não gostei. Que durante 20 anos fizeram isso, as Forças Armadas vão acabar. Quer dizer, a honra das Forças Armadas, da qual eles falam tanto de boca cheia, bom, falar é fácil, agora defendam-na, se forem homens para isso. Eu acho que não são, não. Olha, eu sinceramente já estou totalmente desiludido com as Forças Armadas do Brasil. Isso é um bando de idiota. Como é que cai numa cama de gato como essa aí, armada por esse filho da puta desse bispo Crivella, tá certo? Todo mundo sabe que esse sujeito não vale o que peida, tá entendendo? Agora, para ajudar o bispo Crivella na sua campanha, o exército se compromete numa coisa dessa e ainda sai sujo por causa daquele negócio que o soldado entregou uns fulaninhos lá para o traficante. É claro que isso foi uma cama de gato, isso foi montado diretamente no gabinete do presidente da República, tá certo? Sabe-se que o comandante das Forças Armadas não autorizou a operação, o comandante militar do leste também não autorizou a operação. Quem autorizou? Foi o gabinete do presidente da República para favorecer o bispo Crivella, tá certo? E daí, é claro que tem coisa errada por trás disso. Agora, as Forças Armadas o que vão fazer? No máximo dizer, ai, me doeu, tá entendendo? Quer dizer, o que é isso, porra? Quem são vocês? Né? Generais, coronéis, o que são vocês? O que vocês têm dentro do seu ser? É feito do quê? De geleia, porra? Vocês vão aceitar tudo? Então, a hora que vocês já deram tanto sinal de que aceitam tudo e que baixam a cabeça, tá certo? Vocês consentiram em emprestar tropas do exército para abrir estrada para o MST. Tá certo? Agora, para fazer propaganda pro bispo Crivella, e vem falar em honra das Forças Armadas, vão uma merda vocês todos, porra. O que há? Muito bem. Então, o que é que vocês sofram de humilhação? Quer saber? Foi merecido. Foi merecido. Isso merece levar cuspida na cara mesmo, tá entendendo? Porque se uma pessoa não defende sua própria honra, espera o quê? Que o inimigo defenda? E que se cada mentira que saiu, eu várias vezes escrevi isso, as Forças Armadas têm que responder à difamação com processo judicial. O Caco Barcelos tinha que estar na cadeia por causa dessa reportagem, não ganhar 2 prêmios. Ele tinha que estar na cadeia, e quem deu o prêmio para ele tinha que estar na cadeia. E quem publicou a reportagem dele tinha que estar na cadeia. O exército obteria isso facilmente. Qualquer advogadinho, qualquer estagiário de direito provaria, com os elementos que eu mesmo publiquei, provaria que houve armação, provaria que foi uma operação de difamação proposital, e estariam todos na cadeia. Agora, se o comando do exército não respeita a própria instituição e permite que os outros cuspem em cima dela, e ele só, faz um muxoxo, assim, que nem mocinha ofendida, ai, tá me ofendendo. Porra, assim não dá, caralho. Né? Quer dizer, esse país as pessoas já perderam, né, totalmente o senso de medida das coisas. Por exemplo, essa turma do exército, quando reclamava disso, sempre chamava essas coisas de revanchismo. Eu digo, isso não é revanchismo. Revanchismo é uma mera reação passiva, uma coisa que aconteceu antes. Isso é um plano de agressão e de destruição. Quer dizer, você mesmo, a própria vítima, designa o crime como mediante um eufemismo. Revanchismo, caralho, meu filho. Tá certo? Isso é uma operação revolucionária. E vocês chamando de revanchismo, vocês estão tapando seus próprios olhos. É muito pior do que revanchismo. É uma operação desmanche. E essa operação está sendo muitíssimo bem sucedida. E vocês estão deixando. Tá certo? Agora, se vocês deixam, depois não vem me falar em honra da instituição, porra. Quer dizer, vocês mesmo a desonra. Muito bem. Vamos ver aqui. Agora aqui, o presidente da Comissão da Agricultura da Câmara, o deputado federal, meu amigo Onyx Lorenzoni, entregou ao ministro da Justiça, Tarso Genro, denúncia de formação de uma guerrilha armada no estado de Rondônia por integrantes da organização conhecida como Liga dos Camponeses Pobres. Isso aí é denunciar o crime para o bandido. Ô, Nix, você entregou a denúncia de formação de guerrilha para o terrorista maior. O terrorista maior, Tarso Genro. Tá certo? É o homem do Foro de São Paulo, meu saco. Então,
entregar uma denúncia de informação de quadrilha de terrorismo para esse cara, fala, porra. Né? Isso aí foi como quando descobriram, em 63, descobriram que tinha aquelas, vamos dizer que Cuba estava fornecendo armas e dinheiro para a guerrilha das ligas camponesas, né? Descobriram por acaso que tinha um diplomata boliviano que estava viajando, o avião caiu, né? E vai ter um monte de documentos, a correspondência do Fidel Castro, dando bandeira, tudo isso aí, contando tudo isso, né? Daí, o governo boliviano passou o negócio para o governo americano passou para o governo brasileiro, só que o governo brasileiro era o João Goulart. O que o João Goulart fez com as provas da agressão estrangeira? Mandou devolver para o Fidel Castro. O Tarso Genro vai fazer a mesma coisa. O que o Tarso Genro vai fazer? Vai pegar isso aí, vai chamar a Liga dos Camponeses Pobres e dizer, olha, minha gente, tem aí um tal de Onix está querendo ferrar com vocês. É assim o negócio. Agora, aqui nos Estados Unidos tem até boas notícias, né? Aqueles Marines que tinham acusado de matar civis a granel em Haditha, tá certo? Eles tiveram, assim, foi um processo, foi a maior investigação já realizada de crime militar nos Estados Unidos, né? E foram todos absolvidos. E o deputado, né, o John Murtagh, que foi o sujeito que criou todo esse forrobodó em cima, deu milhares de entrevistas, né? Ele, baseado na sua condição de ex-combatente, com a sua autoridade de ex-combatente, né? Ele foi o grande acusador dos marinos. Agora ele vai se ferrar, porque agora já o processo virou contra ele. Tomara que vá pra cadeia mesmo. O lugar de João Morto é na cadeia. Mentiroso, filho da puta, isso que tu é. Né? Ai, ai, ai. Agora, por outro lado, né, tem essa história de que a Suprema Corte aqui aprova a ideia de que os terroristas presos, inclusive no exterior, presos em combate, né, eles podem ser julgados em cortes americanas, eles podem recorrer a uma corte americana. Quer dizer, o Bin Laden, né, se for preso, ele pode recorrer a uma corte americana. Quer dizer, isso aí é você tratar o inimigo em combate como se fosse um cidadão do seu próprio país. Você imagina, por na Segunda Guerra, o que seria, né? Adolf Hitler, por exemplo, recorrendo num tribunal americano. Fala, não, aqui está cheio de soldados americanos, estão dando tiro em mim, coitadinho de mim, né? Ele ganharia em qualquer tribunal americano. É isso, assim como o Osama Bin Laden também pode ganhar. Agora, quer dizer, isso é o maior abuso que já se fez da democracia. Quer dizer, você usar o instrumento da democracia para destruí-la da maneira mais evidente e mais cínica. Você vai conferir direitos civis, né, ao membro do exército inimigo, com o qual você está combatendo no exterior. Isso é a coisa mais absurda da história humana. E, no entanto, a Suprema Corte, por 5 votos a 4, né, acabou de aprovar essa coisa. Então, o Joseph Farah, no World dele, diz não, que isso é um golpe de Estado. Claro que é um golpe de Estado. Esses juízes que votaram isso, todos eles tinham que sofrer impeachment. Tá certo? Não pode, uma Suprema Corte simplesmente não pode decretar, tá certo, que o exército inimigo deixa de ser inimigo e passa a ser cidadão do seu próprio país. Isso aí não pode. Quer dizer, isso aí é negar o próprio estado de guerra. Como não há um estado de guerra, há apenas, né, uma divergência, como se fosse uma desobediência civil, né? Você vai acusar o Osama Bin Laden do que? De desobediência civil? Agora, o mais bonito é o seguinte, é que isto que a Suprema Corte acabou de fazer é uma mudança que está no programa explícito do Barack Obama. Né? Curioso, você vê, um político, ele pode, para você analisar o que é um político, o que ele está fazendo, qual é a função dele no panorama, você tem que levar várias coisas em conta, vai ter que analisar a coisa em várias camadas. A primeira camada, evidentemente, é a imagem pública, a imagem publicitária, quer dizer, o personagem que estão tentando vender para você. Segunda camada, vamos dizer, é o programa de governo que ele está apresentando, quer dizer, o que ele diz que pretende fazer. Né? A terceira camada é a composição dos grupos que o apoiam, explicitamente e implicitamente, ou seja, que apoiam
ostensivamente a pau para o bar do pano. Quarta camada é ver se existe uma estratégia política comum desses grupos, tá certo? Para você saber o que ele vai fazer realmente quando ele estiver no poder. No Brasil, a mídia brasileira inteira, só apresenta Barack Obama pela primeira camada, quer dizer, o personagem. Quer dizer, o personagem que foi construído é mostrado em toda a mídia brasileira como se ele fosse o real Barack Obama. Ou seja, nem o programa de governo do negro os caras examinam, nem isto eles querem saber. Ou seja, o que estão transmitindo para vocês como jornalismo, como cobertura jornalística da candidatura Barack Obama, é a propaganda mais explícita, mais cínica e mais idiota que um candidato poderia ter. Quer dizer, o Globo, o Estadão, a Folha, tudo vendendo Barack Obama para vocês com base na simples imagem publicitária, ou seja, nem sequer examina o programa de governo. Quer dizer, aqui, não examina nem mesmo aquilo que ele diz que vai fazer. Agora eu não entendo por que vocês leem essas porcarias. Eu não entendo também por que não processam esses jornais, porque isso aí, bicho, isso aí é crime contra o consumidor. O sujeito não pode prometer uma coisa e vender outra. Se ele promete cobertura dos fatos, ele tem que dar cobertura dos fatos. Você vê, agora morreu aqui esse apresentador de televisão, o Tim Russert. Todo mundo sabia que o Tim Russert era esquerdista, sempre foi esquerdista. Tá certo? Ele foi assessor do senador Moynihan, sempre esteve lá, no Partido Democrata, e entre os mais... Só tinha uma coisa. Se você ouvisse o noticiário do Tim Russert, você não sabia se ele era de direita ou de esquerda, porque ele dava chance para os dois lados. Tá certo? Então, isso aí é jornalismo. Quer dizer, uma coisa é a posição pessoal dele, outra coisa é a obrigação que ele tem de mostrar o que está acontecendo. Então, o Tim Russert sempre chamava para entrevistar pessoas dos dois lados e apertava os dois igualmente. Se era democrata ou republicano, não quer saber, ele apertava igual. Então, não existe, no Brasil não tem um jornalista assim. Não tem um. A classe jornalística brasileira é tudo constituído de estelionatário, vagabundo, mentiroso. Está aí para enganar vocês, tá certo? E vender ideia esquerdista, é só para isso que serve. Tirando os dois ou três aí que, vamos dizer, a classe despreza, a classe quer matar, como Reinaldo Azevedo e Diogo Mainardi, a maioria está nisso aí. Então, nem mesmo o programa do Barack Obama vocês estão sendo informados. Deixa eu dar aqui algumas dicas para vocês do que é o programa do Barack Obama. Né? Então, ele promete o seguinte, que nenhum novo poço de petróleo será aberto nos Estados Unidos. Quer dizer, já existe essa restrição à exploração de petróleo. Os Estados Unidos é o país que tem mais reserva de petróleo no mundo. Só no Colorado você tem 5 vezes a quantidade de petróleo que tem na Arábia Saudita. Tem comprovadamente 1 trilhão de barris aí, já identificado, já guardado, só do que já descobriu, tem 1 trilhão de barris, será o suficiente para alimentar a América por 200 anos, está tudo lá. Não pode tirar uma gota daquilo, tá certo? Não pode abrir um poço a mais, tá certo? Resultado, a gasolina aqui está indo para quase $5 o galão, porra, tá entendendo? E o país cada vez mais dependente da OPEC, da Venezuela, etc, etc. Quer dizer, todo mundo aqui está puto com o preço da gasolina e a turma democrata não deixa abrir um poço a mais. Então o Barack Obama já disse que é assim. Mas não apenas ele não vai deixar abrir novos poços, mas ele quer aumentar os impostos em cima das companhias petrolíferas. Então, naturalmente a gasolina vai aumentar ainda. Tá certo? Com relação aos imigrantes, a ideia dele é dar anistia total a todos os imigrantes, tá certo? E ainda dar a ele todos os subsídios, assistência social, etc, etc. Tá certo? Ora, o rombo aqui da Previdência Social americana já está na base dos trilhões. Ele quer aumentar, ele quer triplicar isso aí. Tá? O Barack Obama é inteiramente favorável ao que eles chamam reforma da mídia, media reform. Media reform significa o seguinte: você sabe que aqui nos Estados Unidos
A turma do jornalismo impresso e da televisão é maciçamente esquerdista. E a turma do rádio é maciçamente conservador. Então, você tem mais ou menos uma divisão de 50%, 50%. O que os caras inventaram? Inventaram que o rádio é uma concessão estatal. Então, sendo uma concessão estatal, todos os pontos de vista que sejam apresentados têm que ser neutralizados pelo ponto de vista contrário. Então, se você pega o programa de rádio do Rush Limbaugh, metade do Rush Limbaugh tem que dizer a sua opinião e a outra metade tem que chamar o sujeito falando contra o Rush Limbaugh. Então, quer dizer que a divisão de 50% se transformaria automaticamente em 75% versus 25%. Quer dizer, isso aí claro que isso aí é censura, claro que isso é controle da opinião. Mas o pessoal está votando isso e o Barack Obama já disse que vai votar. Quer dizer que a liberdade de opinião aqui nos Estados Unidos vai acabar. Né? E com relação à guerra, o Barack Obama propõe a retirada imediata, quer dizer, a rendição imediata de uma guerra que está ganha. Tá certo? E que, evidentemente, se voltar todos os soldados americanos para cá, você ia ter um banho de sangue lá como nunca se viu, que toda a turma do Saddam Hussein, tudo correu para o Irã, e ia voltar tudo correndo, tá certo? E retomar o poder, e todo esse esforço teria sido em vão. Quer dizer, agora, o pior de tudo do programa do Barack Obama é o seguinte: o esquema de defesas antimíssil, ele abandonaria por completo. Ou seja, deixaria os Estados Unidos totalmente desguarnecido contra míssil estrangeiro. E mais ainda, qualquer inovação nesse sentido, não vai investir um tostão nisso aí. Ou seja, o programa do Barack Obama é o seguinte: destruir a soberania americana e passar todo o poder para a ONU. Esse é o programa dele, é explícito. Isso não é uma interpretação que eu estou fazendo, é você ler o que ele se propõe a fazer. Tá certo? É o programa dele. Agora, nem disso vocês são informados. Então, quem é que apoia o Barack Obama aqui? São os grupos globalistas. É Rockefeller, é George Soros, é a Fundação Ford, essa gente toda. Tá certo? Que quer, vamos dizer, instaurar um governo mundial na base do truque. Tá certo? Quer dizer, já existe esse governo mundial, já foi montado, ninguém nem sabe. Quer dizer, o governo secreto já está funcionando. Né? Só que ainda está, como é que se diz? O boneco monstro já está montado, só faltam os dentes. Né? Então os dentes vão ser feitos aqui com dinheiro americano, né? Para instalar os dentes no monstrinho. E esse é justamente o programa do Barack Obama. Então, o que acontece? Qual é a consequência disso? Nunca um candidato teve tanto dinheiro em nenhuma eleição americana. O Barack Obama tem 400 milhões de dólares de orçamento para a sua campanha. O McCain tem 85. O que vai acontecer? Tá certo? O McCain vai estar prejudicado, está com a corda no pescoço. Então o que ele vai fazer? Ele vai ter que procurar um companheiro de chapa. Essa foi a análise que foi feita pelo John Le Bouthier hoje, e eu acho perfeito. O McCain, como não tem dinheiro, não dá para competir com o Barack Obama, tem todo o dinheiro do globalismo, está lá, né, investido no sujeito que vai destruir, candidato que vai destruir os Estados Unidos, está lá para isso. Né? Quer dizer, é claro que o sujeito é um agente do exterior, é um agente do inimigo, tá certo? Então, para plantar esse sujeito lá, juntaram 400 milhões de dólares. O McCain, que não tem dinheiro nenhum, ele só tem o financiamento oficial de campanha, dá 85 milhões. Não dá nem para começar. Então, ele vai ter que procurar um companheiro de chapa que bote dinheiro lá. O único companheiro de chapa viável que tem dinheiro para cobrir o rombo é o Michael Bloomberg, o prefeito de Nova York. O Bloomberg tem dinheiro para caramba, se ele for vice-presidente, ele na mesma hora assina um cheque para o McCain de 500 milhões de dólares e o McCain ganha a eleição. Só que tem o seguinte: o Bloomberg é mais esquerdista do que o Barack Obama. Ou seja, o McCain já é um sujeito que, vamos dizer, ele só é conservador num único ponto, a questão da segurança militar. Esse é o único ponto em que ele está a favor dos conservadores. No resto, casamento gay, imigração, tudo ele é esquerdista. Então você tem ali a escolha entre dois esquerdistas. Tem o esquerdista radical, que é o McCain, e tem o esquerdista moderado, que é o Obama. Agora, se vier o Bloomberg, daí fica dois esquerdistas radicais.
Obama é esquerdista radical, então você tem o esquerdista moderado, que é o McCain, e o esquerdista radical, que é o Obama. Se chamar o Bloomberg, vai ficar esquerdista radical dos dois lados, aí vai ficar uma delícia. Quer dizer, é para acabar. Agora esse pessoal todo parece hipnotizado, é a mesma coisa que aconteceu no Brasil. Quando essa turma do globalista quer meter uma mentira na cabeça das pessoas, eles usam tantos recursos, mas tanto, que estupidifica as pessoas. Eles são cínicos, né? Eles nem fazem nem fazem muito esforço de persuadir você. Eles colocam a mentira no ar, tá certo? E quando alguém reclama, eles fazem de conta que não ouve, né? Então, o Obama, o que ele tem falado de mentira e que tem sido desmascarado uma atrás da outra. Agora, essa semana apareceu o irmão dele dizendo, não, ele nunca foi cristão, ele era muçulmano quando criança. E ninguém vai investigar esse negócio, ninguém quer saber. Isso não aparece na grande mídia. Se você procurar em New York Times, CNN, não se fala dessas coisas. Simplesmente não se fala. Quer dizer, é um cordão de proteção igualzinho ao que se montou com relação ao Lula. Quer dizer, agora toda a mídia está gemendo aí por causa do Lula, né? Porque o Lula está estrangulando eles. Mas foram eles que criaram o Lula, porra. Aqui também. Quer dizer, o pessoal está criando um monstro, né? Quer dizer, cerca o sujeito, vamos dizer, num círculo de proteção que o torna inexpugnável. E o sujeito já é inexpugnável. Pessoas como Obama e Lula já são inexpugnáveis porque eles não têm mais nenhum sentimento de honra, não têm nenhum pingo de vergonha na cara. Então, é cara de pau total. Tá certo? Então não adianta você querer fazer com que o sujeito, vamos dizer, se dê por achado. Jamais vai se dar por achado. Ele vai mentir. Quando pego na mentira, ele inventa outra. É só dizer que foi cristão. Ele frequentou uma igreja comunista durante 20 anos e dizer que não sabia que era igreja comunista. Quer dizer, você ouve a pregação toda semana e não sabe que merda que o pastor está falando. Tá certo? Mente quanto às suas origens, mente quanto à sua família. É um negócio impressionante. E o pessoal, vamos dizer, o fascínio por Obama tomou conta de metade do eleitorado aqui, e talvez até mais. Tá certo? Agora, é claro que é um fascínio suicida. As pessoas que querem isto, se você pegar os eleitores do Obama, você não vai encontrar um patriota, você não vai encontrar um sujeito que gosta dos Estados Unidos. Quer dizer, a candidatura Obama é uma candidatura contra o país, e as pessoas que vão votar nele também estão contra o país. Ou seja, conseguiram fazer com que uma boa parte da população americana ache que o seu maior dever moral é destruir o próprio país e entregar tudo, portanto, para a máfia russa, para os generais chineses, né, para radicais islâmicos, aí o mundo vai ficar uma beleza. Aí é o negócio que fala o Ronald Reagan, aí vai ser 1000 anos de treva, né? E o pessoal quer isso. Agora, tem aqui alguém que me pergunta, quando é mutatis mutandis, né, aqui o Guilherme, que me pergunta, como pode existir uma elite globalista formada por banqueiros, se existem tantos banqueiros judeus? Eu digo, esse aí, Guilherme, é muito simples. No judaísmo o negócio está pior do que na igreja católica. Aqui tem mais traidor por metro quadrado do que na igreja católica, tá entendendo? Aí deu um bando de filha da puta também. Aqui nos Estados Unidos, diz que 64% dos judeus querem votar em Obama, porra. É para acabar com o Estado de Israel. Claro que o Obama não fala uma palavra contra o Estado de Israel, mas se ele simplesmente cumprir o programa de governo dele, acabou a defesa americana e Israel vai ser, né, como diz, vai jogar Israel embaixo do ônibus. Não é isso? E é exatamente para isso que serve. Ele vai destruir os Estados Unidos e destruir Israel por tabela. Mas é claro que é isso. O sujeito é claro que é um agente muçulmano, porra. Agente de tudo que está contra os Estados Unidos, né? Então, olha aqui, eu sugiro que você leia um livro do rabino Marvin Antelman. O livro chama-se To Eliminate the Opiate, Eliminar o Ópio. Isso foi publicado pelo Clube do Livro Sionista em Jerusalém. Procura um livro em 2 volumes, é um livro importantíssimo. Ele mostra que uma operação similar à que foi feita na Igreja Católica, de infiltração para destruir a coisa por dentro, que foi feita na Igreja Católica a partir dos anos 30, até culminar a traição lá do Concílio Vaticano II, foi feito no judaísmo no começo do século XIX. Eles, os filhos das putas, já usaram o judaísmo como laboratório de pequena escala, para depois fazer o que eles fizeram na Igreja Católica. Quer dizer, infiltra um monte de traidor lá, de cara que está contra, tá entendendo? Como eu disse, esses caras não são judeus, são judeus do B, você está entendendo? Eles querem fuder com o negócio. Agora, fica esses filhos das putas aqui em Nova York, né? Tudo vivendo bem, cheio de dinheiro, né? E achando tudo lindo. E os parentes dele que estão lá em Israel levando bomba na cabeça, que se fodam. É assim que os caras pensam.
Olha, o Cristo já dizia, até a profecia do Cristo, as pessoas deviam meter isso na cabeça. Perguntaram ao Cristo, quem é a sinagoga de Satanás? Ele disse, são aqueles que dizem que são judeus, mas não são. Hoje nós sabemos que é sinagoga de Satanás. São esses filhos das putas, tá entendendo? Que embora pertença à família judaica, quer fuder com o Estado de Israel, quer fuder com o judaísmo, quer fuder com tudo, tá certo? Então, eles são a sinagoga de Satanás, mas do mesmo modo que tem a sinagoga de Satanás, tem a igreja de Satanás também, que está lá dentro da igreja católica para acabar com ela. Quer dizer, o Satanás age do mesmo jeito em todo lugar, ele assume a sua identidade, ele faz de conta que ele é você, porra. Tá entendendo? Oi, que tem alguém na linha aí, vamos lá. Alô, Olavo. Sim. É o Alex. Quem é? É o Alex, como é que vai você? Oi, tudo bem? Você falou aí que o Obama quer limitar, né, aí ele é contra o primeiro amendment da Constituição americana, que é a liberdade de speech, da imprensa, religião... Claro, ele quer acabar com isso mesmo, quer dizer, esse negócio da media reform é para fuder com a liberdade de opinião mesmo. Ele está indo contra o primeiro amendment da Constituição americana. Exatamente. Quer dizer, o cara é obviamente o inimigo do país. E quem está votando nele é inimigo do país também. É contra a própria Constituição do próprio país. Quer dizer, as pessoas vão dizer, os eleitores do Obama são tão criminosos quanto ele. Quer dizer, conseguiram jogar um país contra ele mesmo. Exatamente como fizeram, né? E estou contando o exemplo do judeu, com o pessoal na época, o pessoal da Liga dos Justos, que chamava assim, infiltrou gente do judaísmo para ferrar com o judaísmo desde dentro. Fizeram a mesma coisa com o judaísmo, fizeram a mesma coisa com a Igreja Católica, estão fazendo a mesma coisa aqui nos Estados Unidos. É sempre a mesma coisa. Verdade. E uma outra coisa que eu queria comentar, você viu o filme Manda Bala? Não. Você tem que ver esse filme, é um documentário que fala da história, tá no Blockbuster, Send Bullet, Manda Bala. O filme é um documentário a respeito da corrupção do Jader Barbalho, que roubou 2 bilhões de dólares no Brasil, foi condenado... É um prodígio, é. Do Sudão. E tem todos os governadores do norte do país são envolvidos, são corruptos. Você tem que ver esse filme. Inclusive eu já até gravei aqui, eu vou ver se eu vou colocar ele até lá naquele Daily Motion, vou gravar e cortar ele, né? Você vê, a turma lá na nossa terrinha já perdeu a vergonha por completo. Já perdeu, o filme é proibido no Brasil, ué. Quer dizer, essa turma do Lula pode roubar, pode matar, pode traficar tóxicos, pode fazer tudo o que quiser. Os promotores, os agentes da polícia falam, eu estou 24 horas com segurança porque o Jader Barbalho falou que ameaçou eles e tudo. Não. O documentário é interessante, fala do sequestro, né? Que em São Paulo tem um sequestro por dia, corta a orelha, corta dedo, de criança, de mulher, de gente inocente. Agora sequestrar bandido lá de Brasília, eles não sequestram não. Forças Armadas para servir a esses filhos das putas. Isso aí vai lá ajudar o Bispo Crivella, né? E os coronéis generais ainda falam em honra das Forças Armadas. Fala, que honra, porra! Isso aí é tudo um bando de boiola. Eles fazem a continência agora com a mão esquerda e depois enfia a mão naquele lugar lá no... Isso mesmo, perderam a vergonha. O que aconteceu no Brasil, vamos dizer, é uma estado de degradação moral geral, como nunca houve na história do mundo. Não, isso aí como é que fala? Não tem nada que se pareça com isso. Não tem palavra nem para descrever isso. Você tem que ver o filme. Não, ultrapassou já. E no final do filme aparece lá o tal do Magrão, que é o chefe do bando, da quadrilha de sequestrador, fala que eu tenho 10 filhos. Um dos meus filhos um dia vai ser presidente do país e vai consertar. Eu roubo com o revólver. E o maior ladrão aqui rouba com a caneta. Cada um usa o que tem, E você tem que ver o filme assim foi proibido no Brasil. O terrorista tem que jogar bomba. Né? Tem os terroristas do governo, vamos dizer, que criam o círculo de proteção para a Farc poder atuar no Brasil, né? Vender cocaína para todo mundo. Né? Quer dizer, que é o maior, na verdade é o único fornecedor de cocaína no Brasil, é a Farc.
A própria máfia de Brasília, está todo mundo envolvido nisso aí, os governadores do Nordeste lá, tá tudo... Eles é que atravessa tudo, leva para o país, até nos aviões deles mesmo. Agora, você não viu com um general das nossas Forças Armadas, Você não viu? O Lula falou tanto de mordomia, disso, daquilo, até a cachorrinha dele tem carro oficial, ué. Pois é, quem somos nós perto da cachorrinha do Lula, né? É. Tá que pariu. Onde é que vai chegar isso aí? Não tem. E o pior é as pessoas querem que a gente fale dessas coisas educadamente. Fala, mas não é possível. O dia que eu falar dessas coisas educadamente, eu me jogo dentro da privada e puxo a descarga. O nome do Brasil vai ter que mudar, virar Babacalândia. Olha, o sonho da minha vida é encontrar um desses caministas, o presidente da República, né? Numa recepção aqui, chama o seu viadinho, seu filho de uma puta. Ladrão, né? Safado, é. Ladrão safado, vai tomar no olho do seu cu. Você tá entendendo? Aí mostra. Você fala bilíngue, você vai ter que falar, né? Fuck you. Tá para as pessoas em volta saber o que é. Eu queria encontrar os caras aqui em Washington, porra. Mas ele falar só em português, daí os caras vão disfarçar. O que ele falou, né? Aí vão dizer, não, ele fez um elogio à mãe do seu presidente, que nasceu analfabeto, né? Eles vão disfarçar pra caralho. Mas eu vou falar bilíngue para já não poder camuflar o que eu falei. Mas você sabia da história do Lula, né? O Lula, quando estava na escola, né? A professora queria fazer uma pesquisa lá e perguntou o cara mais rico da escola, falou, me dá um exemplo aí. Eu falei, meu pai hoje saiu no Mercedes, porque a BMW está na oficina. Aí o outro, que era um pouquinho mais rico, falou, minha mãe hoje está na cozinha, porque a empregada não veio trabalhar. Aí o Lula falou, a minha avó estava entrando no banheiro com o jornal debaixo do braço, acho que ela foi dar uma cagada, porque ela não sabe ler. Eu acho que o Lula também não sabe ler, não. Ele não sabe falar, não sabe falar nem a língua que ele... Não, o Lula é um sujeito assim, que ele faz o que os caras do globalismo mandam, ele segue a instrução direitinho. Faz 30 anos que ele obedece a esses caras, como ele é toda a esquerda brasileira. A esquerda brasileira trabalha para Rockefeller, para a Casa Real Britânica. É tudo um bando de filha da puta, tá, né? Isso aí é tudo uma corja só de vagabundo. Agora, aqui, o negócio está indo de mal a pior, porque, você vira, não tem só esse negócio da reforma, da media reform, que é para tapar a boca dos conservadores. Tem agora um outro negócio, é o seguinte, os democratas do Congresso, eles querem que tudo o que você compra, por exemplo, você compra pelo eBay, né? Você é um colecionador de caneta, compra caneta pra caramba pelo eBay, né? Tudo que você comprar pelo eBay, pela internet, vai ter que notificar o governo. Você não vai poder comprar a porra de uma caneta velha, né? Sem que o governo, sabe que ele vai controlar a vida econômica dos fulanos 100%. Aliás, do programa do Barack Obama, o controle que ele quer exercer sobre a população chega ao ponto seguinte, ele vai limitar a temperatura das casas. Você não pode, quando chegar no inverno, você não pode regular o seu termostato acima de 22 graus. Ô, Olavo, eu não queria nem comentar. Esse cara não vai, se ele ficar pegando, ele não dura muito tempo não, viu? Isso aí isso aí, ele é contra todos os amendamentos. Aqui você tem direito a usar arma, isso é um dos amendamentos. Ele é contra a Constituição. São 10 amendamentos. Ele quer acabar em vez de ele implementar amendment, ele quer cortar os direitos dos americanistas. É isso mesmo. Não tem uma pessoa que vai votar em Obama por boa intenção. São todos filhos da puta. Tá tudo com lavou destruir o país mesmo. Destruir, se cai os Estados Unidos, cai a soberania americana, quem que sobe? São os generais chineses, a máfia russa e o terrorismo islâmico. E é os globalistas. É isso. Daí são os 1000 anos de treva. Alex, tem mais 4 pessoas na fila esperando. Então um abraço, tchau. Obrigado. Alô, quem está na fila aí? Alô? Alô, Olavo, Marcelo. Oi, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Olavo. Estou ligando de São Paulo, faz tempo que não ligo. E, bom, eu estou aqui hoje especialmente com um filho meu, tem só 15 anos. Está ouvindo aí também o seu programa, parabéns pelo programa. Então tem uma pergunta que é minha e dele, mas é mais dele para você. É o seguinte, ele teve uma aula aí semana passada no colégio, ele estuda aqui em São Paulo, no Colégio Bandeirantes, que é um colégio de bom nível, etc. e tal. E tem essas aulinhas onde se discute
sexualidade, etc e tal. E a menina, a colega lá, quando perguntada sobre o que faria se engravidasse, a menina da idade dele, de 15 anos, né? Disse, eu certamente abortaria. Aí os coleguinhas lá, que deve ser o que ela aprende em casa, o que ela vê na TV, etc e tal. Aí os colegas não aceitaram, né? Se indignaram lá, os meninos começaram a ficar revoltados. Mas o meu filho parecia um Olavinho, né? Chegou lá, mandou a menina tomar no cu e teve que ir embora. Tá muito certo aí. Como é que chama o moleque? Rafaelo. Aí, Rafael, manda bala, manda tomar no cu mesmo, tá entendendo? Não se intimide. O que tá faltando no Brasil é gente que nem você, moleque corajoso. Boa. Ele, coitado, eu não vou dar bronca nele não, viu, Olavo? Eu acho que o cara tem que mandar tomar no cu mesmo. Tá lutando pelo que é justo, né? A gente não pode o outro lado fica só agredindo, cuspindo, etc, né? E o lado certo fica só com nhenhenhen, dizendo, ai, tá me doendo, ai, cansei. Tá, que é isso? Não pode, porra. Depois vem aquela história de que, você é grosso, fala palavrão. Falar palavrão não é ser assassino. Não tem perigo, pode falar palavrão. Assim, a resposta é a seguinte, não gostou do meu palavrão, vai tomar no cu. Pronto. Então tá bom, Olavo, olha, um grande abraço, um abraço Parabéns pra você, aí pra pro sua Rafael. família. Um abraço, tchau. Um abraço. Agora aqui, antes de eu atender o telefone, tem que dizer uma coisa aqui. Recebo aqui uma pergunta da minha queridíssima amiga Lúcia de Fátima Junqueira, lá de Minas Gerais, sobre a Revolução Francesa, a formação da sociedade moderna. Mas vou dizer uma coisa aqui, Lúcia. Eu sou um sujeito cruel e vingativo. É bom você saber, você está entendendo? Não respondo nada para você enquanto você não vier me visitar aqui. Não vier passar pelo menos um mês aqui na minha casa. Não respondo nada. Você aqui está excluída, você está entendendo? Você trata de vir trazer a pergunta pessoalmente, se não respondo. Tá bom? Um beijão e que Deus te abençoe sempre. Peraí, quem está na linha aí? Alô? Alô? Alô, quem está aí? Alô, Olavo? Eu? Ô, Olavo, tudo bom? Eduardo? Eduardo, tudo bem? Tudo bom. Olavo, o que aconteceu? Fale bem alto. Olavo, o que aconteceu com aquele Alex de Alabama que tinha notícias interessantes da China? Ele nunca mais ligou? Mas foi ele que não é do Alabama, ele é lá de Miami, eu acho. Ele que ligou agora. Não, esse daí é de Miami. Tem um do Alabama. Ô, rapaz, eu já tô ficando gagá, você esquece isso. Eu já sou em idade provecta, eu já sou velho e broxa, porra. Eu não esqueço, eu esqueço as coisas. Que horror, para com isso. Tem 3 Alex. Agora me confundiu. Não, tem 3 Alex. Pois é, esse que é o problema. Então, de fato, eu lembro de alguém que prometeu um negócio sobre a China e depois não voltou mais. Então. Então fica aí a mensagem, nós queremos saber, manda o que tiver aí. Talvez até mandado, porque é o seguinte, aqui chega 700 e-mails por dia, é uma coisa de louco, tá entendendo? Dos caras eu consigo dar uma olhada nos 100, separamos uns poucos aí, separamos uns 40, 50 e consigo ler 10 aqui durante o programa, né? Entendi. Não, porque, teve terremoto e tem as Olimpíadas e tal, então todo mundo tá falando, oba, China. Só que a China tá sentando cacete lá na população deles. Então... Claro que tá, aquele negócio tá cada vez mais opressivo. Aqueles idiotas que dizem, não, liberando o mercado vai liberar o regime. Fala, faz-me rir. Né? Libera o mercado, entra os generais de dinheiro, entra o Partido Comunista de dinheiro. Você lá, você não consegue, né, abrir um botequim sem você soltar uma propina para a turma do partido ou para os generais. E eles estão cada vez mais mandando, e pior, a espionagem chinesa aqui está correndo solta. Espionagem nuclear aqui é o tempo todo, ainda sob a proteção de gente de cima. O Clinton não soltou os espiões chineses que estavam presos? Soltou, essa turma do Partido Democrata está protegida. Note bem, o Partido Democrata é o partido da traição, o partido que quer destruir os Estados Unidos para criar o governo mundial. Isso, para mim, é a coisa mais clara do mundo, tá certo? Esse negócio de governo mundial, para pensar. Com o governo mundial acaba duas coisas. Acaba o direito de asilo, que é uma das garantias fundamentais do ser humano, né? E acaba a jurisdição territorial. Quer dizer, o sujeito de qualquer lugar do mundo pode ser julgado por qualquer juiz de outra parte do mundo. Quer dizer, o negro lá na Sibéria cismou com a sua cara, ele manda prender você no Paraguai. Entendeu? Quer dizer, a ideia em si, a ideia de governo mundial em si, ela é uma ideia monstruosa e estúpida, e quem quer que tenha isso na cabeça
tá certo? É um monstro. Arnold Toynbee é um monstro. Bertrand Russell é um monstro. Essa gente tem merda na cabeça, pô. Nós temos que, não podemos mais deixar que essa turma que tem a mentalidade revolucionária, né, continue dando o tom da história do mundo. Nós temos que parar essa gente. Daí as pessoas, qual é a proposta alternativa? Não tem proposta alternativa nenhuma, não é para ter proposta alternativa. Já estava bom. Jesus que quer estuprar sua filha de 3 anos, você não deixa. E daí ele diz, mas eu ofereço uma proposta alternativa. Proposta alternativa o caralho, porra! Só quero parar você, filho da puta. Tá, né? Tá bom. Olá, Oi. eu só perguntar assim, uma coisa em perspectiva. Como é que você definiria os diversos segmentos dentro do Partido Republicano? Tem os conservadores, os neocons, os libertários... Não, começa com os Rhinos, né? Que são Republicans in name only. São republicanos só no nome. Tipo McCain. O cara é evidentemente um democrata. Ele é o que eles chamam aqui um liberal. Tá certo? Isso quando não é coisa mais esquerdista ainda, como o Bloomberg. Não é isso? Depois você tem, vamos dizer, os republicanos moderados, que são os caras que acreditam no bipartidarismo, tá certo? E que sempre querem dividir o poder com os democratas. Exemplo, George Bush, que foi isso que destruiu a presidência Bush. Quer dizer, ele acredita no bipartidarismo, tá certo? E ele acredita que o pessoal do outro lado, né? Eu não duvido que o George Bush seja um cara patriota, mas ele acha que o outro lado é tão patriota quanto ele. Então, quer dizer, ele mesmo divide as suas forças e dá a cara a tapa. Terceiro, você tem, vamos dizer, os conservadores, vários graus de conservadores, tá certo? Note bem que os chamados neocons é um grupo de pessoas que estudou com Léo Strauss, tá certo? Léo Strauss... Eles surgiram no governo Reagan ou depois do Reagan? Depois do Reagan, sobretudo, entendi. O Reagan nunca foi um neocon. O Reagan era o Reagan é inclassificável. Na verdade, a história do Reagan é muito interessante porque ninguém sabia o que ele ia fazer na presidência. O sujeito foi o maior moita da história americana. Ele disfarçadamente chegou lá e daí fez o que queria. Quer dizer, ele fez compromisso com todo mundo que não prestava e chegou na hora, ele só seguiu um compromisso que é o que ele tinha com Deus. Esse cara, o Ronald Reagan é maravilhoso, maravilhoso. Ele não contou nada para ninguém. Esse negócio que ele fez com a União Soviética, né? Ele não disse que ia fazer. De repente ele apareceu com aquilo. Tem que derrubar esse muro, né? Fez o negócio da Guerra das Estrelas, ferrou com os caras. Ninguém esperava isso. Achava que ia ficar tudo em palavras. Né? Como o Kennedy, John Kennedy também. John Kennedy sempre falava contra o comunismo, só que chegava na hora ele abria as pernas. Quando teve a crise dos mísseis, né? Ele, para os russos tirar os mísseis de Cuba, ele entregou acho que 13 bases americanas, tinha na Turquia, em vários lugares da Europa, entregou para os russos. Quer dizer, o Kennedy era um frouxo, né? Então todo mundo achou que o anticomunismo do Reagan era aquele anticomunismo da boca para fora. Não era, o cara era anticomunista mesmo, tá certo? Então, agora esse pessoal neocon, eles acreditam no globalismo sob a égide americana. Então, você começa com um projeto de... Eles também são globalistas, só que eles gostariam que os Estados Unidos conservasse a sua posição. Tá certo? Então, também se tem a infecção da mentalidade revolucionária ali. Porque aqui você tem, vamos dizer, você tem que defender a soberania americana, independentemente de qualquer projeto mundial. Você não tem que fazer projeto para o mundo, coisa nenhuma. Esse negócio de inventar novos... Isso é a doença revolucionária. E se um cara da direita conservadora é infectado por isso, ele passa a ser revolucionário também, é outro idiota. Aquele cara, Karl Rove... o Karl Rove é o tipo do pseudo-esperto, você está entendendo? Para mim, esperto é o sujeito que ganha a briga. Né? O Reagan era esperto, porque ele disse que ia fazer e fez. Ele fez exatamente o que ele queria e conseguiu exatamente o que ele queria. E ele tinha o lema dele era o seguinte: você pode conseguir tudo que você quer, contanto que você não faça questão de levar o mérito. Tá certo? Entendi. Então, agora esse pessoal todo, por exemplo, o Karl Rove, o grande estrategista, e qual é um grande estrategista? É especialista em se fuder, porra. É isso que ele sabe fazer. Desculpa dar risada aí. Mas... Quer dizer, que esperteza é essa? Né?
Então, assim, toda essa turma que subiu com o Bush, eu acho tudo isso, incluindo Condoleezza Rice, né? Isso é um bando de idiota, de gente fraca. O Bush, olha, quando deu o 11 de setembro, era a grande chance de ele destruir o inimigo interno. Nós não podemos entrar numa guerra, tá certo, se estamos divididos. Tá certo? Eu não posso fazer uma guerra ao lado de traidores. Então vamos primeiro eliminar os traidores e depois fazer uma guerra. Ele fez o contrário. Ele disse, não, nós vamos todos nos unir, vamos dar as mãos, somos todos patriotas e quis unificar o país na base do combate ao inimigo externo. É uma coisa idiota. E como é que você pode se unificar com os caras que justamente estão apoiando terrorista, porra? O cara acredita até que a China é aliada, que a Rússia é aliada. Sabe por que é isso, pô? Olha, quem tinha que ser presidente dessa coisa aqui é Alan Keyes. É o único sujeito patriota. E olha, vocês ainda vão ouvir falar do Alan Keyes. O Ron Paul e os libertários. Não, o Ron Paul é uma besta quadrada. Quer dizer, ele é um cara, ele é a favor da economia de mercado, mas ele é anti-americano. Quer dizer, ele tenta conquistar a esquerda, tá certo? Com promessas como, vamos tirar todos os soldados do Iraque, essa coisa toda. Quer dizer, claro que tirar os soldados do Iraque, a única coisa certa que o George Bush fez foi tirar o Saddam Hussein de lá. O George Bush foi o maior presidente que o Iraque já teve. O Talibã também tirou o Talibã. Como é? Também tirou o Talibã. Pois é. Então, quer dizer, o Ron Paul é uma mistura de conservador com esquerdista, entendeu? Uhum. E o Alan Greenspan? Alan Greenspan é o quê? De quem está falando? Repita, por favor, não ouvi, não entendi o nome. O Alan Greenspan, do Fed, ele é o quê, assim? Que ele é globalista. Mas ele apoiou o Nixon e o Como é? Ford. Fale mais alto, por favor. Não, então, é porque o Alan Greenspan apoiou o Nixon, depois o Ford, depois o Reagan. Mas o Nixon, quem é o sujeito mais globalista do que o Nixon? Quem é o responsável pela entrada da China, tá certo, no mundo? O Nixon. Nixon abriu as portas para a China. Quer dizer, ele foi muito melhor para a China do que para os Estados Unidos. Tá bom. Muito obrigado, Olavo. Obrigado eu. Tem mais gente aí na linha. Alô? 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 Alô, Olavo? Sim. Tá me ouvindo? Estou perfeitamente. Quem está falando? Tudo bem, aqui é o Marcos, que está falando de Porto Alegre. Márcio? Marcos. Marcos, tudo bem? Tudo bem, e o senhor como é que tá? Tudo certinho, graças a Deus. Olavo, uma pergunta aí bem rapidinho, tá? Daí depois eu já vou saindo da linha porque já está bem extenso, né? Uma das razões que me atraiu a leitura dos seus artigos, dos seus livros, né, é a clareza da tua linguagem, né? E também tem muita gente que o senhor indica, autores bons, e também pessoas muito religiosas, pessoas muito sábias que têm uma linguagem muito clara. E minha pergunta é a seguinte, qual é a relação que existe entre a sabedoria e a linguagem, a retórica e a expressão? Eu queria saber disso do senhor, porque o senhor é bem claro nisso, né? E é só isso. Então um abraço e voltemos outro dia. Tá? Tchau, tchau. Obrigado. Olha, para mim eu sempre adotei como orientação, eu só queria uma coisa. Eu, como escritor, meu único ideal era conseguir mostrar aquilo que eu estava vendo, tá certo? Mas exatamente como eu estava vendo, e de modo que não existisse margem de confusão, tá certo? Eu queria escrever de modo que entre eu e o leitor, tá certo, o soberano fosse o objeto, quer dizer, a coisa da qual nós estamos falando é que é importante. Não importa eu e não importa você, só importa a coisa da qual nós estamos falando. Quer dizer, fazer com que o objeto, o assunto, aparecesse, tá certo? Como que tomasse corpo na frente e se tornasse visível. Esse sempre foi o meu objetivo. Quer dizer, eu treinei, forcei, vamos dizer, a minha linguagem até o extremo limite do que eu podia para alcançar o senso, vamos dizer, de evidência. Isso significa o seguinte, que eu jamais posso reforçar o que eu estou dizendo
além do que o objeto admite. Quer dizer, eu jamais posso tentar criar uma realidade mediante a linguagem, que é como se faz hoje em dia. Né? Todo mundo, né, usa, vamos dizer, a ênfase, tentando criar, vamos dizer, uma impressão com a ênfase. Eu não posso fazer isso. Quer dizer, eu tenho que dar a coisa exatamente na medida que ela está. Isso não quer dizer que eu não posso enfatizar. Claro que posso enfatizar quando a coisa é enfática. Tá certo? Por exemplo, quando eu digo assim, ó, o comunismo matou mais gente do que todos os terremotos, epidemias, flagelos do século XX somados. Isso não é ênfase. Eu estou usando isto como figura de linguagem, mas ela é inteiramente baseada numa quantidade real. Né? Então, eu mesmo chamo a minha técnica de retórica dialetizável. Quer dizer, você na dimensão de um artigo de jornal, você não pode dar a prova do que você está falando, você só pode indicar sumariamente a prova. Então você usa, vamos dizer, às vezes um recurso linguístico persuasivo. Mas, se exprimido, eu posso dar a prova dialética integral. Sempre a prova está ali embaixo. Quer dizer, sempre eu estou dizendo 1% do que eu sei ou do que poderia dizer. Tá certo? É por isso que as pessoas que vêm discutir comigo sempre acabam se ferrando, porque eles sempre falam a mais do que sabem. Eles querem forçar a natureza, forçar a linguagem, tá certo? Para ser persuasivos. Eu nunca faço isso. Eu estou dizendo sempre a menos. Mesmo quando parece que eu estou exagerando, eu estou dizendo a menos, a menos, a menos. Tá certo? Quer dizer, estou fazendo de maneira que o próprio objeto, o próprio fato, fale por si. Né? Essa é mais ou menos a técnica. Agora, só para terminar aqui, peraí, tem mais gente aí? Eu queria comentar um negócio aqui, que o PCC está expulsando todos os membros gays. Tá certo? Quer dizer, agora não vai prender os caras do PCC por homofobia, seu presidente? Né? O que é isso? Agora, você vê aqui, para o PCC é importante isso aí, porque se ele começa a permitir muita viadagem lá dentro, né, dentro da cadeia, o negócio ali é brabo, eles têm que se defender. Então, né, ali dentro vale a homofobia, né, seu Lula? Então, peraí, quem está na linha aí? Alô? Alô? Sim, quem é? Olavo? Sim. Alô, Olavo, aqui é Gustavo, do Rio Grande do Sul. Tudo Gustavo, bom com você? tudo bem? Olavo, eu queria que você me indicasse livros sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, livros dessa doutrinação esquerdista, que aqui, documentários, existem muitos, só que a gente não sabe se são confiáveis. Não, você conhece o livro do Modris Eckstein, que chama Rites of Spring, Ritos da Primavera? É o melhor livro que fizeram sobre a Primeira Guerra Mundial. Melhor. Existe uma edição brasileira, só que custa os olhos da cara. O cara chama Modris, Modris, Eckstein, Eksteins, Modris Eckstein, Rites of Spring, Ritos da Primavera. Acho que foi publicado no Brasil com o título de A Sagração da Primavera, para fazer um paralelo com a música do Stravinsky, que aliás é o objetivo do título mesmo. Procure isso, né? O quanto antes. Quanto à Segunda Guerra, eu recomendo muitíssimo. Tem muito livro bom sobre a Segunda Guerra, mas muito. Mas o que eu sempre recomendo é o que chama Stalin's War, A Guerra de Stalin. O autor Ernest Toppitsch, T-O-P-I-T-S-C-H, Ernest Toppitsch, A Guerra de Stalin. Não perca esses dois livros. A partir daí você vai descobrindo outros. Ok, obrigado. Obrigado, Olavo, vou desligar aí. Obrigado, eu. Pela dica. Obrigado, eu. Peraí, tem mais gente na fila aí. Ainda tem, quantos minutos temos aí de programa? Temos 1 minuto, fala correndo. Faz para encontrar o seu livro, o Imbecil Coletivo, aqui nos Estados Unidos, que eu já tentei em alguns sites e não achei. Você já tentou o Bookfinder? www.bookfinder.com. Não tentei assim ainda. Eu tentei a Amazon. Se você escrever para a Realizações, eles te mandam o livro para cá. Ah, é? Escreve para editora@realizações, tudo junto, erealizacois.com.br. Vai, foi. Fala com a Obrigadão. Silvana. Ela te manda o livro aqui. Agora, qualquer livro aqui, gente, para achar livro não tem nada no mundo como bookfinder.com. Raramente falha. Já sei coisa do Arco da Velha lá. Né? Agora, também queria aqui assinalar, né,
que no World Net Daily, que é o maior site de jornalismo do mundo, saiu uma entrevista com o Júlio Severo, né, contando toda essa perseguição anticristã que está tendo aí no Brasil, né, por iniciativa do seu presidente da República. Aí, parabéns, Júlio Severo, vamos em frente. Agora, eu acho que não dá para falar mais nada com mais ninguém. Então, até a semana que vem e muito obrigado.